Meio-dia e 2 minutos, a partir deste momento, está no ar aqui na TVC Panorama, o TVC News, o seu informativo que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, para trazer as informações das nossas Camboriús, Balneário Camboriú, Florianópolis, enfim, Santa Catarina, Brasil e também a nossa região, sempre sendo uma prioridade justamente para que você que está em casa possa saber exatamente aquilo que está ocorrendo na sua rua, na sua região, no seu bairro, na sua cidade. Vamos conhecer o que é manchete no TVC News desta segunda-feira. Entenda como será a regulamentação do uso de patinetes e ciclomotores em Balneário Camboriú. Meio ambiente de Camboriú e Balneário se unem na ação Todos pelo Rio Camboriú. Camboriú, realização focada na saúde mental. Crescimento do número de turistas em Balneário movimenta a economia local. E ainda, as últimas da rodada do esporte e a previsão do tempo. Fique conosco, está começando o TVC News. Bom, e na sexta-feira o governador Jorginho Melo nomeou e deu posse a novos secretários de Estado que já estão atuando imediatamente. Um deles é o ex-presidente do Detran, Kennedy Nunes, deixou o Detran e agora assume a pasta da Casa Civil, responsável pela agenda do governador e também a interlocução do governador com várias instituições privadas e outras que também são necessários para que haja um diálogo. Está aqui conosco, já na tela da TVC, o novo secretário da Casa Civil do Estado de Santa Catarina, Kennedy Nunes. Que prazer em receber você. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Saúl, boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre essa nova missão, né? Uma missão que, na verdade, o governador, quando me chamou, me deu, e é uma missão árdua, porque passará pela minha mão toda a agenda do governo, todos os programas, para que nós possamos fazer a facilitação para que estas ações que o governo está fazendo para ajudar o cidadão sejam ainda mais rápidas. Esta é a missão que o governador deu, tanto na conversa interna com os secretários, as secretarias, como também a conversa com outros poderes, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa, né? E é uma casa lá que eu tive a honra de servir o povo catarinense por 16 anos e eu conheço como é que é o processo na Assembleia Legislativa. O respeito que nós temos que ter pelos deputados, né? Não é o deputado fulano de tal, é que atrás dele vem milhares de votos. E a gente precisa entender que os deputados estão lá na ponta, conhecem muito mais, às vezes, as questões do dia a dia do que nós, do governo central, que estamos aqui. Então, essa interlocução que o governador pediu para que eu possa fazer. Certo, Kennedy. E o seu desafio principal nesse primeiro momento, qual é? O principal desafio é que nós possamos pegar todas as secretarias, chamarmos para ver o que está sendo feito e o que precisa ser melhorado. A determinação do governador é que o Estado facilite a vida do cidadão. É por isso que o governador aplicou tantos recursos na universidade gratuita, né? Nós temos aí a aplicação de recursos na saúde. O estado de Santa Catarina foi o estado que mais fez cirurgias que estavam esperando há anos e essas cirurgias foram feitas durante esse tempo todo. Nem em Minas Gerais e nem em São Paulo fez mais cirurgias do que nós. Mexemos na tabela do SUS, né? Tem serviços que Santa Catarina paga 10 vezes mais do que o governo federal, ou seja, tudo isso nós estamos fazendo e agora essa é a missão, chamar e dar aquela orientação política nesse processo. Olha, Kennedy, muita gente falando inclusive sobre o seu futuro político, porque nas últimas eleições você foi candidato ao Senado. O governador colocando você numa pasta tão importante quanto esta, significa que ele tem algum projeto para você em 2026? Ô, Saúl, nesse momento, quem fala de eleição é porque não tem o que fazer. Nós temos muito o que fazer. Nós temos muito o que entregar. Em momento nenhum eu conversei com o governador sobre eleição. Vai ter um momento em que a gente vai falar sobre eleição. Acabamos de sair de uma eleição de prefeito e vereador, então qualquer um que fala nesse momento sobre candidatura e sobre eleição
é sinal que não tem o que fazer, só fica pensando na eleição. Nós temos um governo a fazer, nós temos entregas importantes a fazer e a vida do cidadão para mudar. Quando chegar lá na frente, daí a gente conversa. Agora, ô Kennedy, você representa a maior cidade do estado de Santa Catarina, que é Joinville. Lá está o seu reduto eleitoral, lá estão os seus eleitores, a sua família e também a sua história. Como que as pessoas receberam esse convite para você continuar no governo do Jorginho Mello e principalmente nessa pasta? Olha, talvez nunca Joinville foi tão privilegiado na questão de um governo, né? É claro que Joinville já teve governadores, mas fora isso, os outros governadores, na exceção de Pedro Ivo, que foi governador, na exceção de Luiz Henrique da Silveira, que foi governador, mas os outros governadores nunca privilegiaram tanto Joinville, que tem hoje uma vice-governadora, que tem hoje o secretário da Casa Civil, ou seja, são cargos importantíssimos para que, com isso, dá esse retorno à cidade que muito ajuda o governo. Mas aqui, eu volto a dizer, eu estou com uma missão do tamanho de um caminhão. Não é muito fácil, mas também se fosse fácil não era para mim. Eu sempre digo, Saul, que eu não sou a Petrobras, mas o desafio é a minha energia. Então a gente entrou no Detran, e você lembra como era o Detran? O Detran era um órgão totalmente esvaziado, todo mundo falava mal, não tinha entregas boas, e hoje o Detran é um propulsor, um protagonista do governo, e eu saio de lá e deixo o meu vice-presidente lá, que o governador pediu para que ele continuasse o mesmo trajeto, e venho para uma função de extrema importância, né? Talvez essa é a minha maior função até hoje, de coordenar politicamente toda a agenda de um governo. É claro que para mim não é tão difícil porque o governo vai bem, as entregas estão sendo feitas, o governador com uma aprovação grande que nós estamos. Nós temos um secretariado que é uma seleção técnica, mas que agora a gente precisa chamar e dar aquele sazon de política no processo que a administração pública exige. Aproveito para você também falar para as pessoas que estão em casa, quem são os outros secretários que tomaram posse na última sexta-feira? Na verdade, o secretário Graff, da Segurança Pública, que estava como interino, ele passa a ser o secretário oficial. Nós temos a mudança da comunicação, o João Paulo JP passou para adjunto e entrou o Bruno, que era o secretário de comunicação aqui de Florianópolis. Nós temos a ex-prefeita de São José, Deliana, que assumiu a assistência social e da família. Nós temos o ex-prefeito de Blumenau, que assumiu a proteção civil, né, que é a proteção e defesa civil. Nós temos o secretário Beto Martins, que volta a ser secretário dos portos. Nós temos também o general Ricardo Miranda, que era o meu vice no Detran e que agora assume a presidência do Detran. E deixa eu ver, e eu acho que são esses, né? E agora ainda vai ter a mudança do bombeiro, porque o coronel Fabiano, que está hoje como secretário de Defesa e Proteção Civil, volta a comandar o bombeiro. E também nós estamos aí nesse trabalho com o MDB para que a gente possa ampliar a participação do MDB no governo. Olha, Kennedy, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Sorte e sucesso nesse novo desafio. O governador Jorginho Mello foi muito feliz na sua escolha, porque, de fato, você sabe transitar em qualquer segmento da sociedade. Um abraço e estamos acompanhando esse seu trabalho aí na Casa Civil. Muito obrigado, Saul, aos telespectadores. Estamos sempre à disposição aqui. Um grande abraço. Tá certo. Muito obrigado. Muito bem, agora são 12h11, um acidente de proporções que realmente deixaram as pessoas bastante preocupadas. Um grave acidente envolvendo um ônibus deixou 47 feridos na manhã de domingo por volta das 7h30 no Mirante da Serra Dona Francisca, no bairro Pirabeiraba, em Joinville. O veículo havia saído de Canoinhas às 13h30 da madrugada com destino ao Parque Beto Carreiro World. O ônibus tombou em uma curva da serra. As vítimas sofreram escoriações
e cortes e também foram atendidas e levadas ao hospital da região. Segundo alguns passageiros, o ônibus já apresentava problemas mecânicos, ainda no município de Três Barras. Apesar das falhas, a viagem seguiu até que os freios começaram a falhar, principalmente durante a descida da serra. Pouco depois, o ônibus entrou em uma curva acentuada, momento em que muitos passageiros que não usavam cinto de segurança começaram a se simplesmente desesperar. Um outro passageiro relatou que a falta de cinto de segurança agravou ainda mais os ferimentos. Uma das vítimas ficou presa às ferragens, mas foi atendida pelos profissionais do helicóptero Arcanjo e conduzida ao hospital por ambulância. A empresa Aviação Canoinhas emitiu uma nota que diz o seguinte: a empresa de viagens e turismo Aviação Canoinhas comunica a ocorrência de um acidente ocorrido na manhã deste domingo, dia 26 de janeiro, envolvendo um ônibus da sua frota. Até o presente momento, ocasião deste comunicado, foram registradas vítimas com lesões leves e moderadas. Não há qualquer fatalidade ou vítima em estado grave. A equipe da Aviação Canoinhas, através dos seus gestores, se deslocaram até o local do acidente e estão prestando todo o auxílio e assessoria às vítimas. Olha, esse negócio do cinto de segurança é algo que precisa ser cultural. Não tem como viajar qualquer distância, pela mínima que seja, se não estiver com o cinto de segurança. É um acessório necessário e salva vidas. 12h13, a seguir você continua com o TVC News, trazendo mais informações aqui na TVC Panorama.